O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos discípulos, chamado Judas Iscariote, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem veio para morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Muito bem, nós então estamos celebrando neste dia, a quarta-feira, dentro do tempo, ou melhor, dentro da Semana Santa, né? Para ficar bem claro para nós. E essa semana, claro, é uma semana que deve nos levar a refletir a dimensão do amor de Deus por cada um de nós. Nos colocar de fato na presença do Senhor e ver a maravilha que Ele realiza quando assume sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, sofre por nós, morre por nós, mas também por nós há de ressuscitar para nos dar a salvação e o perdão dos nossos pecados. Estamos aproximando do centro da nossa fé, de celebrar o tríduo pascal, que é justamente a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira leitura que acabamos de ouvir é, de fato, um grande alento para nós que cremos. O profeta Isaías, que justamente vai nos convidar, ele, que ao mesmo tempo denunciou tantas e tantas coisas, a infidelidade do povo e tantas outras coisas, mas também nos convida a viver a esperança da fé em Deus e, no nosso caso, em seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. E essa esperança que cada um de nós é chamado a viver, a partir do nosso encontro com o Senhor, a partir daquilo que vamos celebrar, vivenciar, como dito, todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho, ele nos narra algo tão conhecido por cada um de nós, né?
o propósito da traição de Judas. E que de fato vai e trai. Mas hoje eu quero abordar de uma dimensão diferente daquela tão comum a nós, que é justamente do fato da traição de Jesus, mas claro, diferente, que está dentro do contexto da traição. Mas primeiro, nós devemos nos perguntar se nós não caímos na mesma tentação de trair o Senhor, e se não o fizemos por muitas e muitas vezes ao longo da nossa vida. E quando digo isso, é colocar tantas outras coisas no lugar do verdadeiro Deus em nossa vida. Vale recordar que Judas era aquilo que nós chamamos, o econômico da comunidade dos 12, junto com Jesus Cristo. Ele cuidava das finanças. Primeira coisa, cada um de nós deve ter muito cuidado, porque o dinheiro, ele é sedutor. O dinheiro, quando bem usado, e quando usado para obras de caridade e misericórdia, ele nunca vai ser o mal na vida da pessoa, na vida de nenhum de nós. Quando eu tenho aquilo que é meio suficiente, ou quando eu tenho em abundância, eu devo partilhar de forma generosa com aqueles que menos têm. E isso Jesus ensina para nós nos evangelhos, porque isso nada mais é do que justamente a prática da caridade e a construção do reino de Deus. Aí voltamos e nos perguntamos se de fato nós não estamos traindo Jesus, colocando outras coisas na nossa vida no lugar dele. E foi exatamente isso que aconteceu com Judas. Judas não foi lá preocupado, porque está blasfemando, está isso e aquilo contra a fé. O que vocês vão me dar para que eu entregue para vocês? E aqui também não é a questão da quantidade, poderia ser 10, 50, 1 milhão de moedas de prata. Mas Judas, quando vai ao encontro dos sumos sacerdotes no templo, ele naquele momento trai o próprio Deus. E depois ele vai traí-lo, colocando no lugar do Cristo aquilo justamente que ele pediu aos sumos sacerdotes: o dinheiro. Por isso o questionamento a cada um de nós, o que de fato, se nós já não traímos ao longo da nossa vida, e o que realmente nós colocamos no lugar de Deus, na nossa vida ou no lugar do Senhor Jesus. Judas o trocou, o traiu por algumas moedas. Às vezes, nós também o traímos como Judas, porque fazemos do dinheiro o nosso Deus, é que o Deus de letra minúscula, porque é idolatria. Às vezes, nós fazemos do bem material o nosso Deus. E de novo, repito, Deus com letra minúscula, porque também é idolatria. Então nós vamos colocando todas essas coisas no lugar de Deus em nossa vida. E aí nos tornamos escravos. E quando nos tornamos escravos dessas coisas, do dinheiro e de tantas outras coisas, nós deixamos de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, e o pior, nós não nos convertemos à sua palavra, porque o nosso coração endurece e o nosso ouvido se fecha para aquilo que Jesus tem a nos dizer. Então cabe de fato a cada um de nós nos perguntar, e perguntar com toda sinceridade, não enganar a nós mesmos, não querer enganar o outro e muito menos tentar enganar a Deus. Então se pergunta a si mesmo, qual é o lugar que o Senhor ocupa na sua vida? E se pergunte também, se não são outras coisas que estão ocupando o lugar do Cristo. Porque Jesus vai dizer:
ai daquele que trair o Filho do Homem. Melhor que não tivesse nascido. E isso não é uma ameaça do Senhor Jesus a cada um de nós. Porque quando nós o traímos, nós negamos a nossa fé. Quando nós o traímos, nós negamos o nosso batismo. Quando nós o traímos, nós deixamos de acreditar que Ele é o único e verdadeiro Deus que pode salvar a nossa vida. Então, caros irmãos e irmãs, estamos na Semana Santa. Estamos aí, a partir de amanhã, para celebrar o Tríduo Pascal, o centro da nossa fé. Dá tempo ainda de você olhar para dentro de você e se perguntar. E volto a repetir, com toda a sinceridade. Se pergunte se você está sendo fiel a Deus e ao seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai, né? E ao seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Ele é fiel a você. Se pergunte se você não traiu, se você não está traindo até hoje. E como disse o próprio Jesus, isso para todos nós. Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Se pergunte também se o seu coração está voltado para o Cristo. E para finalizar, a grande pergunta: em quem você está confiando e se Jesus é verdadeiramente o Senhor e Deus da sua vida? Nunca se esqueça disso. Então peçamos a graça de Deus a cada um de nós. Peçamos a Ele que afaste da nossa mente e do nosso coração todo e qualquer desejo, todo e qualquer propósito de traí-lo. Mas que Ele nos conceda a graça de caminharmos perseverando na fé e na fidelidade da fé. E que realmente um só seja o nosso Deus. Jesus Cristo, aquele que foi enviado pelo Pai, que por cada um de nós sofreu, por cada um de nós morreu, mas que também por cada um de nós ressuscitou ao terceiro dia. Não permita que nada, nem ninguém, tome o lugar do Cristo na sua vida. Que assim seja. Amém. Amém. Vamos elevar a Deus as nossas preces e os nossos pedidos. E ao vivenciarmos este tempo quaresmal que nos levou a uma conversão profunda e verdadeira, e ao entrarmos no mistério maior, mais profundo da paixão, morte e ressurreição de Cristo, com Ele possamos morrer, para com Ele ressurgir para uma nova vida.